Precisa sim, paz de graça. Um menino bonito desse. Professora, eu já ligo lá, já, rapidinho. Bora, gente. Vamos ligar a câmera? Cadê vocês? Jonathan, Vinícius, Ana, No celular. Samuel. Muito bem. Bom dia pra vocês. Já pegaram a nota de vocês do bimestre passado? Eu não. Pegaram quando? Quando que foi liberado? Ontem, eu acho. Ah, tá. Vocês ficaram de recuperação e disciplina não, né? Não. Não. Tá, então, Eu não peguei a prova ainda, professora. não sei se vocês estão cientes, mas o aluno que não está assistindo a aula, não está fazendo atividade, tá, estão indo direto para a recuperação. Por quê? Porque pensa comigo, né? O trabalho que eu dei para vocês foi fazer todas as atividades, estar presente em todas as aulas. Parece bobeira, mas é um trabalho que está custando muito pra gente, né? De acordar cedo, porque uma coisa é você aquela rotina de acordar pro colégio, você está acostumado. Agora, online é pior. Então é um trabalho de qualquer forma, então eu dei nota disso, né? E aí quem não está entrando, né? Quem não faz nada, quem não entra nas aulas, quem não participa, não merece a nota. Concorda comigo? Então, se vamos pensar junto. Entendi. Então, bom dia. Então, quem não está entrando, né, vale 100, né? Vale 10, que é 100, né? Aquela questão lá. 5 de quem para quem entra, participação, né? E se para quem faz atividade. Então, o aluno que não entra, ele não ganha nota. Ah, ele entrou uma vez, duas vezes, vai ganhar 1, 2, né? Ah, ele entrou sempre. Eu acho que Cauã Serpa é um aluno que, se não me engano, faz todas as atividades, está sempre online. É um aluno, em relação à nota de trabalho, 10, né? Então, fiquem cientes para que não ocorra isso no quarto bimestre. Porque, detalhe, tá? Salvo engano, né? Quero dizer, se eu não estou enganada, o aluno que ficar de recuperação no quarto bimestre, ele vai fazer recuperação em janeiro. Alguém quer fazer recuperação em janeiro? Não, né? Ninguém quer ir para fazer recuperação em janeiro, né? Tá bom, então vamos participar para que isso não ocorra. Ouviu, Cauã Rangel? Ouvi sim. Então, tá bom, vamos lá então. Estão com o livro? Não, né? Eu não tenho livro, não. Não, mas o livro chegou ainda não, né? Bom, Recém, praticamente. vamos então estudar o módulo 22, que vai falar sobre o esqueleto humano e os tipos de articulações e os ossos do esqueleto humano, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, né? O que é um esqueleto? Né? Esqueleto é o que dá sustentação, é o que dá suporte ao nosso corpo. Né? Claro que tem outras funções, mas a principal delas, né, é dar suporte ao nosso corpo. Se a gente não tivesse esqueleto, seríamos que nem minhoca, né? Que nem uma ameba, né? Não conseguiríamos ficar em pé, não conseguiríamos nos mover tão facilmente, né? Estaríamos sempre rastejando, tá? Então, é o que nos dá suporte, tá? Então, a gente divide o esqueleto, além de outras coisas, claro, vou falar sobre isso. A gente divide o esqueleto em duas partes, o axial e o apendicular. O axial é formado pela caixa craniana, que fica aqui em cima, coluna vertebral, que fica no meio, e caixa torácica, que fica aqui, tá? Isso é o axial. Já o apendicular vai pegar a cintura escapular, que é aqui embaixo, tá? Vai formar também a clavícula, que tá aqui, a cintura pélvica, que tá aqui, tá? E os ossos ilíacos, que é da bacia, tá? Então, o axial são os principais, caixa craniana, coluna vertebral e caixa torácica, e os outros a gente chama de apendicular, tá? Então, quem é o principal? O axial, né, que protege os principais órgãos.
Bom, deixa eu voltar aqui antes que a gente fale. Vamos falar rapidinho o nome de alguns ossos para a gente saber, até porque vocês não precisam gravar isso, tá? Não por enquanto. Bom, vamos começar então pelo crânio, né? Então, crânio, todo mundo sabe que o nome é crânio, né? Acho que é o único osso que vocês sabem o nome, né? É o osso do crânio, tá? Os dedinhos, né? A parte do dedo a gente chama de metacarpo, tá? Cada ponta do nosso dedo é um nome de um osso. No geral, a gente chama de metacarpo. Carpo é essa região aqui do pulso, né, onde faz tatuagem, é o carpo. O rádio é um osso que tem aqui no braço, mas não é. Aqui são dois ossos que nós temos, tá? A gente tem um mais fino do que o outro. O mais fino é o rádio. O mais grosso é a ulna, tá? Então a gente tem o rádio e a ulna. São dois tipos de ossos, né? No antebraço a gente tem o húmero. Aqui perto, juntando o antebraço com um pouco das nossas costas, é a clavícula, é um osso super frágil comparado com os outros, né? Fácil de quebrar, tá? A gente tem a costela, né? Ou caixa torácica, né? Que é formada aí por 12 pares de ossos. Os dois últimos ossos a gente chama de flutuante, são os ossos que não faz diferença no corpo humano, tá? Os de cima não, os de cima fazem diferença, os de cima protege, né? Vem proteger principalmente o nosso pulmão, é como se fosse uma cadeia, né? Que protege o nosso pulmão para que ele não venha a ser perfurado. O problema maior é, né? Ele protege o pulmão para que não venha a ser perfurado em algum, sei lá, momento, né? Mas dependendo da batida, de como que você vai se machucar, você auto se machuca, ou seja, o osso da costela pode quebrar e perfurar o seu pulmão, né? Enquanto que protege, ao mesmo tempo, quem é que entrou? Fernanda, né? Mesmo que protege, calma aí, é o mesmo que pode vir a machucar, tá? Bom, então na cintura a gente tem o osso do quadril, que é chamado de pelve, tá? Nas mulheres, esse osso, ele é mais largo do que os homens, então brincando um pouco de detetive não, de perícia, né? Quando a pessoa morre e ela morre assim de forma que não dá para reconhecer o corpo, por exemplo, quando a pessoa é cremada, né? Pegou fogo lá no carro, a pessoa lá dentro. Como é que o médico descobre? A princípio ele fala assim, não, é uma mulher na faixa dos seus tantos anos. Como é que ele sabe logo de cara que é uma mulher, né, sem precisar fazer um exame de DNA? Alguém tem uma ideia? Pelo tamanho dos ossos, muito bem. Né? Qual o osso? Quadril. O osso do quadril, a pelve, na mulher, ele é mais largo do que o homem. Por isso que a gente fala que a mulher tem quadril largo, né? Porque o osso da mulher é mais largo. Por que é mais largo? Porque, olha só, o útero fica aqui, ó, na frente, né, desse osso. Então, quando a mulher ela vai engravidar, esse osso, né, ele se expande, né? Quando ela engravida, esse osso se expande ainda mais do que ele já é um pouco mais expandido do que os homens. Ele é um pouco mais largo porque ali vai ser gerado, né, ou pretende ser gerado um bebê, né? E se já foi gerado, ele fica mais largo sim, porque foi naquela região que alargou um pouco por conta de um feto crescendo ali. Então, o médico de cara, ele sabe que é uma mulher através desse osso, e se ela teve filho, não, pela idade também, né? Quanto mais velha ela é, mais quadril ela vai ter, né? Bom, o sacro fica aqui no meio, tá? Agora a perna, né? A coxa, a gente tem de osso da coxa, que é o fêmur, e a tíbia, que fica aqui embaixo, e a fíbula, que fica aqui, tá? E aqui, né, nos pés, é tudo de novo, metacarpo, tá? Igual a mão. Então, esses são os ossos, né, mais ou menos do corpo humano. Tem outro ainda que eu vou mostrar pra vocês depois. Calma aí. Quantos ossos a espécie humana tem no corpo? 206, tá? Então gravem isso. Alguns têm mais, outros têm... Não, mais não, desculpa. Alguns têm menos, né? Aqueles que fraturaram o osso, colocou pino, né? Lembrando antes que eu esqueça.
lembrei de uma coisa interessante. Uma pessoa que venha quebrar um osso, exemplo, quebrou o carpo com o rádio, né? A ligação do carpo, não, o rádio com a una, pronto. Quebrou a una, quebrou aqui a una, né? Quebrou a parte da una. O que o médico faz? Ele vai costurar o osso? Hein? Tem como costurar, colar o osso? Passar vergonha? Não, né? Ele coloca um material de titânio. Ele coloca um pino, que a gente fala, né? Que é aqui, ó. Vamos supor que ele quebrou aqui, ó. Calma aí. Ele quebrou aqui, ó. A ligação aqui. O médico vai vir e vai colocar um pino de titânio aqui dentro, tá? Que vai ligar os dois ossos. O titânio é o único material que o corpo humano não rejeita, tá? Então vai ficar ali tranquilo. É um material, é um pino, né? A única coisa que essa pessoa vai ter que fazer é passar pelo médico de tempo em tempo, se não me engano, ano em ano, fazer um raio-x para ver se esse pino está se descolando, né? Se ele não está andando pelo corpo, enfim, está machucando, pegando uma outra artéria, enfim, tá? Então, a pessoa pode viver tranquilamente. Bom, então eu falei para vocês que o corpo humano ele possui 206 ossos, né? Que vão formar o nosso esqueleto. Os ossos, né, eles são ligados uns aos outros através de ligamentos, tá? Então, o nome ligamento justamente para facilitar a nossa vida, né? São ligados através de ligamento. Esse ligamento são tecidos que a gente aprende lá no primeiro bimestre, no 8º ano, no primeiro bimestre, que é formado por tecido conjuntivo propriamente dito, né? Que, ou seja, é um tecido rígido que tem ali, que liga, né, o osso da coxa, né, o fêmur, com a tíbia, que é o osso da canela. Então, entre esse meio aqui, ó, tem um ligamento. Aqui. Entre os ossos tem um ligamento, tá? Que é formado por tecido conjuntivo. Bom, falei pra vocês que a função do corpo é a sustentação, né, para que a gente consiga andar sobre as pernas, né, e sustentar peso nas nossas mãos. Só que não só isso, né, ele tem outra função que é proteger os órgãos internos, que eu dei o exemplo, por exemplo, da caixa torácica. Mas só a caixa torácica? Não, o crânio, né, o crânio também é uma parte muito importante do nosso corpo. O crânio ele serve como uma proteção dos órgãos que estão aqui dentro. Que é quem, gente? Quem fica dentro do crânio? O encéfalo, né? Lembra? E a ponte, o principal, encéfalo e ponte. A ponte é aquilo que liga, né, a cabeça, né, o encéfalo, à medula espinhal. Vocês lembram disso? Então, por exemplo, o crânio, ele é grande porque ele protege um dos principais materiais que o corpo humano tem, que é o encéfalo, tá? A vértebra protege a medula espinhal, a caixa torácica protege o pulmão. Então, os ossos também têm a função de proteção dos órgãos internos, tá? Tudo bem? Alguém mais? Alguém? Entendeu? Tá, tá bom. Vocês ficam em silêncio, né? Chega a arrepiar. Bom, além disso, né? Além de ter proteção... Não, sim. Mas eu quero ver se vou até ampliar aqui, que vocês não tem livro. Falou uma coisa certa. Tem que ampliar aqui pra vocês verem. Pronto. Acho que agora melhorou. Bom, e além disso, né? De proteção, sustentação, serve também para fixar os músculos esqueléticos, né? Então, o osso, ele fixa os músculos, tá? Através dos tendões, tá? E, além disso, os ossos servem como reserva de cálcio e produção de células sanguíneas. Então, quando você toma leite, né, ou de comidas com derivados de leite, que é o que contém cálcio, o cálcio sai do leite e vai para os seus ossos, tá? E aí, eles ficam guardados aqui. Quando o seu corpo ele começa a perder cálcio, ou seja, você por alguma razão parou de se nutrir com o derivado de leite, ele envia
para a corrente sanguínea cálcio. Ah, tem cálcio em excesso? Vai para os ossos, tá? Então é importante que os ossos tenham sempre cálcio para evitar osteoporose. Eu vou falar, acho que disso em algum momento aí eu falo de osteoporose para vocês, tá? Bom, existem duas células que vão regular o cálcio no sangue, né? A calcemia. O osteoblasto e o osteoclasto, tá? Cuidado com esse nome, porque o que diferencia um ou outro é a letra B e C, tá? Então, o osteoblasto, né? Falei para vocês, vão retirar o cálcio do sangue e colocar nos ossos, né? Já o osteoclasto, ele faz ao contrário, tá? Ele faz a desmineralização, ou seja, ele tira do osso e coloca para o sangue, tá? Então, se por um acaso você está com pouco cálcio no sangue, né? O que ele faz? Vai fazer um osteoclasto, vai retirar o cálcio do osso para levar para o sangue. E se for ao contrário, né? Tá com muito no sangue, sai do sangue, vai para o osso e aí é osteoblasto, tá? Bom, dentro dos nossos ossos existe a medula óssea. O que é medula óssea? Né? Ela tem duas cores. Ela pode ter a coloração amarelada, que é quando reserva a gordura, ou ela pode ter a coloração avermelhada, que é a produção de células sanguíneas. Quais são as células sanguíneas que a gente tem? Hemácia, leucócito, tá? E por aí vai, tá? Essa medula óssea, né, ela fica na extremidade de cada osso, tá? Epífise, que é a extremidade de cada osso, né? E a medula, que contém a gordura, tá? Ela fica no centro do osso, então a gente chama de diáfise. Epífise é a extremidade e diáfise é o centro dos ossos, tá? Acho que aqui embaixo deve ter foto, aqui, ó. Então, a medula óssea avermelhada, que fica na ponta do osso, e a medula amarelada, que fica dentro do meio do osso, tá? Calma aí, minha mãe. Bom, e aí, deixa eu ligar aqui, gente, só um minuto, desculpa. Calma aí. Bom, entre os ossos, né, perto dos ossos passam vasos sanguíneos. Então, o osso também tem essa proteção de proteger lá nos vasos sanguíneos, tá? Bom, vamos agora classificar os ossos. A gente tem os ossos longos e os ossos curtos, né? Os ossos longos é quando apresentam duas epífises, que é epífise mesmo, duas extremidades, tá? E um diáfise, que é diáfise mesmo, um centro. Então, ele tem duas extremidades e um centro, tá? São os ossos longos. Esses ossos, por eles terem duas extremidades, eles são chamados de alavancas, tá? Já os ossos curtos, também chamados de cúbicos, tá? Apresentam, né, um pouco diferente, três extremidades que vêm apresentar, tá? E também os ossos chatos, que são os ossos que têm uma forma achatada, tá? E aí eles têm um comprimento, largura bem pequenininho, tá? E serve como proteção do corpo. Vamos ver aqui essa foto aqui. O que vocês estão vendo aqui, gente? Coluna vertebral. A coluna vertebral tem as suas vértebras, né? Cada um assim desse aqui é uma vértebra, tá? Presta atenção no que eu vou falar. A coluna vertebral, ela deveria ter esse formato aqui, né? Mas algumas pessoas têm esse formato aqui, né? Que formato é esse? É um formato que conforme a gente vai crescendo e a gente senta com postura errada, pega peso e etc., a gente deixa de ter uma coluna retinha para ter uma coluna torta, tá? Calma aí. Vou apagar aqui, tá ficando bolado. Bom, olha só, preste atenção no que eu vou falar para vocês. Cada vértebrazinha dessa, a gente chama de ossos irregulares, tá? Mas ela é importante porque ela permite a postura do homem. Entre esses ossos aqui, a gente tem um disco,
tá? Que é chamado de disco invertebrado. Esse disco aqui é como se fosse uma gelatina, né? E aí, quando a gente nasce com esses discos perfeitos e conforme a gente vai envelhecendo, dependendo do tipo de vida que você levou, esses discos vão ter problema. Qual é a função desse disco? Alguém sabe? Entre os ossos, olha a dica, tem um disco entre cada um desse ossinho aqui. Qual é a função desse disco? Alguém quer chutar? Fazer com que um osso não raspe o outro. Muito bem, quem falou isso? Já. Peraí, gente, Kaique que entrou. Fazer com que um osso não bata no outro. Então, quando a pessoa grita de dor, já viu uma pessoa gritando de dor de coluna? Qual é o maior problema que a pessoa está tendo? Simples, quando a pessoa está gritando lá de dor de coluna, eu até já sei. Problema no disco, ou seja, desgaste no disco. Repara só, quem trabalha pegando peso, pedreiro, né, coisa do tipo, né, que trabalha pegando muito, fazendo muito esforço, eles têm problema nesse disco, né? É quase certo eles terem problema no disco, porque o peso, galera, ele vai acabando, desfazendo, né, aquele disco. Oi? Aí que falou que o botão do microfone tá bugado, então nem que você vai tentar falar. Tá bom, não tem problema não. O disco dele vai se desfazendo com o tempo, aquele disco, né, vai se desfazendo com o tempo. E aí a pessoa grita de dor. Por isso que a gente fala que tem que evitar pegar peso. Porque, calma aí, meu notebook tá descarregando. Calma aí, galera. Pronto. Evitar pegar peso, porque o peso, né, principalmente vocês têm tanta preocupação de peso, o peso ele vai dar dor de coluna futuramente. E detalhe, é uma cirurgia altamente invasiva que não tem cura, o médico vai te ajudar a ter uma qualidade de vida melhor, mas não tem cura. E é muito perigoso, que mexe com a coluna vertebral, tá? Então, evitem ao máximo pegar peso para poder não desfazer esse disco que tem entre as vértebras, tá? Só pra gente fechar essa parte aqui, tá? A parte de cima é a região cervical, né? Onde pega o nosso pescoço. A parte do meio é a região torácica, que pega um pouco a parte do tórax, né? Onde fica o pulmão. A parte de baixo é a lombar, onde normalmente a gente sente mais dor. A gente tem um sacro, que é o que a gente não sente, não tem muita importância. E a região coxígena, ou cóccix, que é onde, aqui embaixo, aonde tem esse rabinho. Vocês estão vendo esse rabinho aqui? Você sabe por que tem esse rabinho? Alguém sabe por que tem esse rabinho? Ó, olha só como é que termina a nossa coluna vertebral. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu aproximar para vocês verem melhor. Estão vendo? Tem um rabinho aqui. Calma aí. Estão vendo? Falem comigo. Sim. Vocês sabem por que tem esse rabinho? Alguém quer chutar? Esse rabinho tem, gente, porque ele mostra pra gente, prova pra gente que em algum momento da vida a gente teve rabo, tá? Isso é evolução. Então, todo animal que tem rabo, o rabo sai por aqui, ó, tá? Aqui teria que ter um ossinho, né? E aí outro ossinho aqui, né? E o rabo sai por aqui. Então, em algum momento da vida a gente teve rabo, né? Aí esse rabo se perdeu, né? À toa que a gente veio, da onde a gente veio mesmo? Alguém lembra? Nosso ancestral é quem mesmo? Macaco, né? Eu falei macaco, ouvi, né? Macaco, né? O nosso ancestral é o macaco. Então, o macaco, né? Ele tem um rabo. E aí a gente perdeu, né? O rabo, ficou só com o vestígio dele, que é esse ossinho final. Mas a gente não tem mais rabo, tá? A gente só tem vestígio dele. Então, isso é evolução. Vocês vão aprender isso lá no 9º ano. Bom, pra gente fechar, que eu acho que é o último... É o último mesmo. A gente tem articulações ósseas, tá? Então, as articulações
é o que eu falei pra vocês, né? É o local onde dois ossos vão entrar em contato, né? E vão se articular, tá? Então, há osso que são imóveis e há osso que são móveis, tá? Então, o osso que é imóvel, por exemplo, é o nosso crânio, né? Então, o nosso crânio, acho que tem foto aqui, né? É tão unido, os ossos são tão unidos, tá? Eles são tipo chumbados, né? Um com o outro, que não permite a articulação. Então, aqui, ó, aqui, tá? É unido com o osso da face, mas não tem a articulação. A única articulação que nós temos é a boca, porque a gente tem aqui, ó, a gente tem a membrana aqui que permite que a gente abra a boca, tá? Mas o osso do crânio é um osso que não se move, tá? E aí eles chamam de fixa, articulação fixa, tá? Já as articulações, né, móveis podem ser de vários tipos, né? A gente tem aí desde do braço, né, com o osso da perna e por aí vai, tá? Outra coisa importante que vocês têm que saber é o seguinte: existe um líquido, né, lubrificador entre os ossos que permite que aquele osso ali não entre em atrito, tá? O nome do líquido é líquido sinovial, é um líquido que permite que não entre em atrito. Então, os jogadores de futebol, né, quando eles vão envelhecendo, dependendo da sua vida que eles tiveram, né, jogador de futebol, atleta, né, qualquer tipo de atleta, eles começam a sentir dores nas pernas, se eles não souberem cuidar, né, do corpo. Só jogarem bola, não fizerem exercício, aquecerem direito, né? Fazer atividade física de um jeito errado. Por quê? Porque com o tempo, aquele líquido, se você está fazendo de forma errada, aquele líquido ele vai se desfazendo, tá? E aí os ossos começam a bater um no outro. E você imagina a dor. Imagina a dor, é como se fossem duas pedras batendo um no outro. Imagina, né? A dor que é duas pedras batendo um no outro. Então, o líquido, ele serve para lubrificar a região, principalmente do joelho, cotovelo, porque aqui a gente tem o ligamento, né, do cotovelo, tá? E acho que só... e rádio com mesocárpio, tá? Que é braço mão com pulso, tá? São as regiões que tem esse líquido para evitar que tenha atrito de osso com osso, tá? Acho que o livro de vocês não fala, mas eu vou falar aqui de negócio. Acho que ele não fala não, ó. Fala um pouquinho aqui embaixo. Então, pra gente ver, ó, aqui, ó, existe um líquido, tá? Que vai fazer com que ele tenha essa lubrificação e não venha machucar, encostando o osso com o osso, tá? Aqui a gente já viu. Articulações imóveis também a gente já viu. Vamos falar de artrose rapidinho? Vocês conhecem artrose? Já ouviu falar? O velho tem muita artrose, né? Hein? O que é artrose? Artrose é, como eu posso dizer, o batimento não, mas quando o osso começa a bater no outro osso. Quando perde esse líquido, ou perde, dependendo do que a cartilagem que está ali no meio, né? A gente chama aqui de artrose, tá? Não tem cura, né? Não tem cura. Tem tratamento para que você pare de sentir um pouco de dor, mas não tem cura. Vai ficar sempre tomando medicamento, sempre tomando vitamina, tá? Mas não tem cura. O livro fala que acima de 30 anos começa a afetar as pessoas. Mentira, tá? O certo é 45. 30 anos é muito novo, ainda não tem artrose, tá? E aí, conforme o tempo vai passando, a doença vai evoluindo e vai destruindo as articulações do corpo. Normalmente atinge mais mulher, né, do que os homens, né? Por quê, professora? A mulher quase não pega peso e tal. Sim, mas o osso da mulher, se vocês sabem, ele é mais sensível que o dos homens, tá? Ele é mais frágil que o dos homens. Então, por isso, atinge mais as mulheres do que os homens. Então, olha só para vocês verem. Tá? Aqui é uma articulação normal, ó. No meio tem um líquido, tá vendo? Preto, aqui assim, ó. Aqui tem um tipo líquido no meio, tá? Um ligamento que vai fazer com que eles não fiquem batendo um no outro, né?
E aí, com o tempo, ó, ele vai se desfazendo, e aí é como se o osso estivesse subindo. E aí começa a bater com o osso de cima, tá? E aí você tem perda óssea na parte, tá? E na parte de cima é como se fosse subindo com o osso. Tem o atrito dos ossos. Osteoporose, não tem aqui no livro, mas osteoporose, o que é isso? Osteoporose é quando o osso começa a perder cálcio, né? Então o corpo para de entrar cálcio, né? E o osso deixa de absorver aquele cálcio, tá? E aí o osso fica tipo esfarelado, tipo uma farinha. Ele quebra com facilidade, né? Ele vai ficando cheio de furinho, tá? Cheio de furinho, né? Isso é osteoporose. Causa também em pessoas acima de 45 anos também, principalmente mulher, né? Começa a atingir mulher, mas homem também tem. Não tem cura, né? Só tratamento. Quando eu estava na faculdade, interrompi aqui. Quando eu estava na faculdade, né? A minha professora de anatomia, que é a disciplina que estuda osso, ela pediu pra gente analisar uns ossos, né? Uns ossos humanos. A gente analisa os ossos humanos, né? Vê qual a doença que a pessoa tinha nos ossos. Enfim, eu lembro que o meu caso, eu peguei uma mulher, como é que eu sei que é mulher? Pela bacia, claro, né? Peguei uma mulher que tinha acima de 45 anos, né? Por volta dos 50, e que tinha osteoporose, né? Antes de morrer, ela teve osteoporose. Então, como é que eu sei que tudo isso? Mulher por conta da bacia, eu consegui comparar, né? Pela bacia. Sabem que é mais larga, né? Acima de 45 anos, por quê? Porque o osso dela estava todo esfarelado, cheio de furinho, tá? O que é isso? Osteoporose, né? E aí, acima de 45 anos, porque é a idade que a osteoporose começa a atingir as mulheres, né? Então eu chutei 45 a 50 anos pela fisionomia do osso, tá? Então repare, pelo osso a gente sabe qual a doença que a pessoa, qual o problema que a pessoa tinha, a pessoa tinha problema de coluna, se não tinha, né? Se era uma mulher, se não era, a idade dela, né? Que a gente vai vendo pelo problema que ela tá tendo, pela idade a gente consegue ver. Foi? Então o exercício, gente, eu vou deixar para quando chegar o livro, porque vocês estão sem livro, não tem onde anotar. Deixa eu ver aqui, dar uma olhadinha aqui no exercício. Vou deixar para... Bom, vamos fazer só essa múltipla escolha, que é tão facinho. Vamos fazer essa múltipla escolha, pelo menos, gente? Meu celular não para de apitar. Hein? Turma? Tá, vamos lá. Vamos lá. O conjunto de peças rígidas e articuladas que dá sustentação interna ao nosso corpo constitui o sistema de... Qual é o que dá articulação para o nosso corpo, que é muito rígido, dá sustentação interna para o nosso corpo? É o que, gente? É o sistema endócrino, esquelético, sistema imunitário ou sistema muscular? Dá sustentação para o nosso corpo e é muito rígido. É o esqueleto, né, gente? Acabamos de ver isso, né? O esqueleto é rígido, dá sustentação ao corpo e permite a articulação, né? Alguns ossos, né, não articulam, né? Como é o caso do crânio. 2. Cada peça do esqueleto humano, formada por células vivas mergulhadas em uma matriz rígida de fibras, proteínas, sais minerais, é chamada de quê? Cada peça do esqueleto humano. O esqueleto humano é formado pelo quê, gente? Qual o nome de cada pecinha do esqueleto, ó? Qual o nome de cada pecinha? Articulação óssea, ligamento, osso. Muito bem. Então, o sistema esquelético é todos os ossos.
e cada esqueleto, né? Cada pecinha vai formar o esqueleto é o osso, tá? Então, beleza. Vamos aguardar o Li para fazer a atividade. Liguem a câmera de vocês rapidinho para ver quem tá presente, quem não tá. Cauã, ok. Fernando, ok. Ana Clara, ok. Jonathan, ok. Cauã, Rangel, Kaique também, quanto tempo? Kaique, Cauã, Rangel, ok. Samuelzinho, ok. Jonathan, ok. Só o Vinícius que saiu. Ah, Vinícius tá aqui. Tá. Não, foi Jonathan que saiu, né? Não, tá aqui, Jonathan também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 6, 7. Tá certinho. Então é isso, pessoal. Boa semana pra vocês. Continuem entrando na aula. Lembrando que aluno que fica de recuperação... Gente, ficar de recuperação em aula online é bobeira, tá? Mas eu deixei vocês de recuperação. Quem não entrou nas aulas, quem não fez nada para aprender, fazer tudo de novo. E quem ficar no 4º bimestre de recuperação, avisa e comunica. Provavelmente vai ser no início. Boa semana.